Connecting the Brazilian and Arab peoples for 70 years, the Arab-Brazilian Chamber of Commerce sits at the heart of a unique network, bringing together 22 countries that adopt Arabic as an official language to promote economic, social and cultural development. A member of the Union of Arab Chambers, we are also the sole legitimate Brazilian representative of the Arab League's business interests. While our roots are in Brazil, we serve the business community across the Arab world, with international offices in the UAE, Egypt and Saudi Arabia. The Arab-Brazilian Chamber of Commerce's story revolves around its members and its ability to provide them with invaluable access to opportunity. It is a story of connectivity. Connecting Brazilian and Arab citizens, our strong and supportive network offers a suite of benefits that are essential for doing and growing business, such as contact details of entrepreneurs, market research, expertise, participation in trade shows, networking, lectures, and trade missions. It is a story of innovation. We believe in the power of technology to build a more developed, just, responsible, and sustainable world. The CCAB Lab brings the Brazilian and Arab ecosystems closer together and encourages the internationalization of startups, scale-ups, and technology-based companies for the Brazilian and Arab markets. The ELOS blockchain was developed by the ABCC to revolutionize business between Brazil and the Arab countries. All of this in a fast, secure, cost-saving, and sustainable platform with blockchain technology. The Arab House is a virtual space devoted to Arab culture and immigration. A collaborative, creative space for courses, art showings and discussions on the lives of Arab immigrants and descendants in Brazil. Wahi Committee, one of our key initiatives, aims at introducing Arab and Brazilian women, getting them to share experiences in their areas of expertise and do business amongst themselves. Women's achievements, high inspiration. ANBA is the Arab-Brazilian Chamber news agency. It is a unique trilingual website, English, Portuguese and Arabic, featuring exclusive news stories on Brazilian Arab business opportunities. The Arab-Brazilian Chamber of Commerce is also a story of unlimited possibilities. Our unique perspective gives us unparalleled insight into the Brazilian and Arab business landscape, every sector, every size. As an agile and reliable ecosystem, we inspire businesses to widen their horizons and achieve more. Become a member of our network and enjoy unmatched insight into the Brazilian and Arab business community to inform and accelerate your growth strategy. Benefit from the unrivaled experience and expertise of numerous communities, regionally and globally, by engaging directly with the members of our network. Gain thousands of new potential customers, locally and worldwide. The Arab-Brazilian Chamber of Commerce, building tomorrow together. E agora, para dar início ao evento, daremos a palavra ao presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o embaixador Osmar Schoff. Seja bem-vindo, embaixador. Embaixador, o senhor está sem som. Bom dia a todos. Agora sim, eu acho que eu estou com som. Queria dar as boas-vindas a todos que participam desse encontro, que é um encontro bastante importante para as relações econômicas e comerciais entre o Brasil e o Egito, e minhas boas-vindas especiais para o senhor Amr Nureldin, que é o conselheiro do chefe da Autoridade Geral de Investimentos do Egito, da nossa amiga, a cônsul comercial do Egito em São Paulo, a senhora Nashwa Bakr, e por intermédio do nosso parceiro, o senhor João Dornelas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Eu cumprimento todos os demais participantes brasileiros, com uma saudação também ao nosso diretor do escritório no Cairo, Michael Gamal, e ao Tamer Mansur, nosso CEO, que está no exterior no momento. E é um grande prazer para a Câmara de Comércio Árabe Brasileira organizar este seminário Relações Brasil-Egito,
oportunidades para elementos industrializados no mercado egípcio, que realizamos, como eu já mencionei antes, com a parceria dos nossos amigos da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Em 2021, o consumo de alimentos e bebidas no Egito foi de cerca de 150 bilhões e 600 milhões de dólares, com uma excepcional estimativa de crescimento anual de 8%, podendo chegar a quase 198 bilhões de dólares em 2025. Esse, portanto, é um mercado expressivo e de grande potencial para a produção brasileira, que está plenamente capacitada a fornecer produtos de qualidade e competitivos. Os dados revelam que os 5 principais tipos de alimentos mais consumidos pela população egípcia foram confeitaria e lanches, em torno de 38 bilhões de dólares, e entre esses 38 bilhões de dólares e cerca de 20 bilhões de dólares, nós encontramos pães e cereais, carnes, laticínios de ovos e vegetais. Assim, há oportunidades que podem ser certamente aproveitadas pelos exportadores brasileiros. No mundo árabe, todos nós sabemos, a demanda por alimentos excede a capacidade de produção, o que os leva a adquirir produtos de outros países para suprir o mercado interno. Cerca de 50% dos alimentos consumidos nos países árabes é importado. E, nesse contexto, o Brasil tem um papel muito importante. O Brasil tem realmente um papel muito significativo na segurança alimentar do mundo árabe e nossa participação na obtenção dessa segurança alimentar para o mundo árabe e para o Egito em particular tem sido crescente. Dados do International Trade Center, também relativos a 2021, mostram que o Egito foi o terceiro maior importador árabe de alimentos e bebidas, destacando-se itens como trigo, milho, óleo de palma, carne bovina, maçã, feijão, laticínios e chá. E o Brasil foi o 5º principal fornecedor do Egito no campo dos alimentos, totalizando o valor de 1 bilhão 470 milhões de dólares. Em 2021, cerca de 10% superior ao observado em 2020. Então, nós vemos que há possibilidade de crescimento. E essa performance define o Egito como o segundo destino árabe das exportações brasileiras desse setor, com destaque para o milho, açúcar, carne bovina, soja, carne de frango, óleo de soja, pimenta e feijão. 74% desse total, ou seja, mais de 1 bilhão, corresponde à aquisição de produtos contemplados pelo Acordo Mercosul-Egito, o que nos leva a reconhecer a importância dos acordos de livre comércio no incremento do comércio entre o Brasil e o mundo árabe. Na corrente contrária, o Brasil comprou do Egito cerca de 42 milhões de dólares em alimentos e bebidas, e o Egito foi, assim, nesse setor, o segundo principal fornecedor árabe para as importações brasileiras. 90% do valor dessas importações, cerca de 38 milhões de dólares, foram de produtos contemplados dentro do Acordo Mercosul-Egito. Então, o Acordo Mercosul-Egito realmente teve um impacto nas exportações egípcias de alimentos para o Brasil. E aí a gente pode destacar as azeitonas, sementes de anis, laranjas, morangos, alhos, cebolas, azeites de oliva e sucos de tomate, que são os alimentos mais procurados pelos importadores brasileiros no Egito. O que nós vemos, e aqui observamos na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, é que o potencial de incremento desse intercâmbio nos levou a preparar esse evento, especialmente para discutir as oportunidades de negócios para as empresas brasileiras de alimentos industrializados. Eu estou certo que esse encontro aqui vai propiciar novas possibilidades para o comércio bilateral, com a inclusão de mais produtos de valor agregado. E quero agradecer, de novo, a participação dos nossos amigos egípcios, mas também dos nossos palestrantes brasileiros, e aqui eu destaco o César Teles, nosso adito agrícola do Egito, a senhora Marcela Chompré, que é da Trade Execution Team Lead na Cargill, o Luiz Tavares, coordenador do Grupo de Comércio Exterior da BIA e executivo de Relações Internacionais da BRF, e o Ulisses Pimenta, que é o coordenador de análise de mercado na Gerência de Inteligência de Mercado da APEC. São todos
parceiros que certamente nos darão informações importantes que nos indicarão caminhos para o fortalecimento desse intercâmbio. Dou um abraço ao meu companheiro aqui da Câmara, o Tamer Mansur, que está no exterior no momento, e também ao Michael Gamal, nosso diretor do escritório no Cairo, e agradeço o pessoal técnico e o pessoal aqui dos setores competentes da Câmara por terem organizado esse evento, que tenho certeza vai trazer bons resultados. Obrigado a todos, shukran e bom evento. Neste momento, chamamos a participação do presidente executivo da BIA, João Dornelas. Bem-vindo, senhor Dornelas. Muito obrigado, bom dia a todos. Para a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é uma honra estar com vocês aqui. Gostaria de cumprimentar todos os participantes, bom dia a todos os participantes do Brasil e boa tarde a todos os participantes do Egito. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Árabe Brasileira, o embaixador Osmar Shofi, do qual nós já ouvimos algumas gentis palavras. Cumprimentar também a cônsul comercial do Egito em São Paulo, a senhora Nashwa Bak, e cumprimentar ainda o senhor Amri Nur Eldin, conselheiro do chefe da Autoridade Geral de Investimentos do Egito, em nome de quem eu cumprimento a todas as demais autoridades presentes e a todos os demais convidados que abrilhantarão esse evento com as discussões que acontecerão no painel sobre ambiente regulatório e negócios, bem como na mesa redonda que abordará as oportunidades de mercado para o setor de alimentos e bebidas no Egito. É uma honra para nós estarmos aqui e saudar a todos e participar dessa rica discussão que visa apoiar a indústria brasileira de alimentos e fortalecer ainda mais os laços diplomáticos e comerciais entre Brasil e Egito. Como vocês devem saber, a indústria brasileira de alimentos registrou crescimento em 2021 de 16,9% no faturamento. Esse resultado foi puxado pela gradual retomada do canal Food Services no Brasil e pelas exportações, que no ano passado registraram um aumento de 18,6% em valor. Nesse cenário de 2021, os destaques foram a Ásia, seguida dos países árabes, que absorveram quase 15% de todas as exportações brasileiras. Atualmente, o Brasil exporta alimentos industrializados, aqui não estou falando de commodities agrícolas, alimentos industrializados para 190 países, e atende aos diversos critérios e normativas de exigentes compradores de todo o planeta. Isso sem deixar de lado o abastecimento interno. Aproximadamente 24% do que a indústria produz no Brasil é exportado e 76% abastece o mercado brasileiro. E nós temos capacidade de aumentar ainda mais esse fornecimento. Nós, da BIA, nós insistimos que, além de ser o celeiro do mundo, nós podemos também ser o supermercado do mundo. No primeiro semestre desse ano, as exportações atingiram 27 bilhões de dólares. Primeiro semestre de 2022, ou seja, 30% acima do mesmo período de 2021. E essas exportações foram feitas em estrito compliance com as normas de segurança dos alimentos e da sustentabilidade. O Egito, para nós, é um dos grandes parceiros. O Egito é uma das principais economias emergentes do mundo, tem um PIB ao redor de 405 bilhões de dólares e taxas de crescimento média de 5,3% ao ano ao longo dos últimos 5 anos. De acordo com o último relatório do FMI, de 27 de julho, a projeção de crescimento para a economia do Egito estava situada em 5,9% para o ano de 2022 e 4,8% para 2023, ou seja, bem acima do crescimento projetado para a economia mundial, e, respectivamente, seria de 3,2% e 2,9% em 2022 e 2023. Ao longo dos últimos anos, também é importante dizer, o Egito adotou uma agenda importante de reformas estruturais, incluindo políticas fiscais e monetárias, tributação, privatização e legislação de novos negócios. E essa nova agenda tem ajudado o país a avançar para uma economia mais orientada para o mercado e estimular o aumento do investimento estrangeiro no país. Além da sua força no mercado interno, o Egito também tem forte expressão no comércio regional com países árabes do norte da África e do Golfo.
o que é estimulado tanto pelas suas relações comerciais quanto pela sua privilegiada posição geográfica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ou seja, a principal conexão entre Europa e Ásia. As nossas transações comerciais com o Egito também têm sido muito promissoras. O Egito tem uma população que cresce a uma taxa de 1,9% ao ano, adicionando todos os anos cerca de 2 milhões de pessoas à sua população. Além disso, o país possui uma população relativamente jovem, onde cerca de 60% da população tem menos de 30 anos. Essas características constituem-se um fator importante de um dinamismo para a expansão da economia e portanto, para o consumo de alimentos, né? As importações, as exportações brasileiras de alimentos industrializados para o Egito, incluindo, aí sim, os ingredientes agroindustriais, alcançaram, em 2021, 709 milhões de dólares, representando 35% do total de exportação do Brasil para o Egito. Entre janeiro e agosto de 2022, esse valor já alcançou 568 milhões de dólares e representa uma expansão de 82% sobre o mesmo período de 2021. Os principais alimentos industrializados exportados para o Brasil, além daqueles que o embaixador já falou, são as proteínas animais, os açúcares e as castanhas e nozes, né? Em 2017, é importante dizer também, em setembro de 2017, entrou em vigor o Acordo Comercial Mercosul-Egito, destinado à abertura do mercado bilateral de bens, com abrangência de aproximadamente 9.800 linhas do universo tarifário, e que terão suas tarifas desgravadas até setembro de 2026. O acordo contribui, sem dúvida, de forma decisiva para a ampliação da corrente de comércio bilateral, beneficiando as empresas e os consumidores de ambos os países. Então, é demais dizer que, por todos esses dados apresentados, nós temos certeza de que há um grande potencial de negócios a ser explorados e o evento de hoje será uma excelente oportunidade para empresas participantes esclarecer dúvidas e conhecer detalhes de trâmites legais, regulatórios e de acesso a esse mercado tão importante que é o Egito. Nós temos o prazer de ter, neste evento, o executivo de Relações Internacionais da BRF, Luiz Tavares, que também é o coordenador do nosso GT de Comércio Exterior, da BIA. Além dele, a Marcela Chompré, da Cargill, empresa também associada à BIA. Nós certamente teremos o Luiz e a Marcela trazendo insights interessantes e importantes de como aproveitar as oportunidades no mercado egípcio. Eu agradeço o convite da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é parceira da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em diversas ações. Desejo a todos um excelente dia e um excelente evento. Bons negócios a todos. Muito obrigado. Obrigada, senhor Dornelas. Agora temos a honra de chamar a cônsul comercial do Egito em São Paulo, Nacho Abak, para fazer as suas considerações. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos e todas. E com muito satisfação, eu agradeço os organizadores deste evento, Câmara, minha parceira, Câmara Árabe do Brasil. Eu agradeço também senhor Shofi e senhor Daniero para suas apresentações, muito distintivo. Eu acho que este evento está uma grande oportunidade para trocar visão e ideias sobre e demais reforçar relações comerciais e investimentos entre Egito e Brasil. E agora me permite continuar em inglês minha apresentação. Actually, thanks to the free trade agreement between Egypt and Mercosur, we noticed a big jump in the numbers of trade between the countries. Especially Brazil is our premier partner.
In 2000, the trade volume reached $2 billion, $2 million, which was a big jump in this year, of which 500 million were Egyptian exports and around 1.7 billion Brazilian exports. Out of these numbers comes the Brazil with 1.5 exports of foodstuff and beverages, and Egypt contributed with exports of $42 million. Most of the traded goods, as my colleagues say, I will just mention and will not count again. From Brazil to Egypt, it was corn, meat, poultry, sugar, coffee, and peanuts, and also tobacco. The Mercosur agreement actually made it available for Egypt to buy these commodities which we consider strategic commodities with comparative prices or competitive prices compared to other countries which we don't have agreements. Also, our main exports, the top was olives, which summoned around $29 million. Comes afterwards oranges, strawberry, essential oils, onions, spices, garlic, and so on. Also, I would like to take the chance not only to speak about exports and imports and trade, also it gives me honor to speak about the investment opportunities in Egypt, which I think my friend Amr Noureddin from the Investment Authority will speak in details about it, but just to give a hint that Egypt now has around 88 free trade agreements with many countries. These agreements allow the companies to produce in Egypt and export to these countries duty-free, which will give a great opportunities for our partners to achieve growth, profit, flourish the economy in both countries. Also, in the sector of food processing, there are factories which are available for either investment by a contribution by partners, or even it can be a total ownership for the investor. So it can be 100% foreign capital, or it can be with partnership with the Egyptian companies. And I think we have many factories available now. They can rent the production lines. I think it was among the program of privatization. I would like to take the chance again to reiterate my gratitude for the Chamber of Commerce, Câmara Árabe Brasileira, ABIA, all the partners participating in the event. Thank you so much. Thank you for your presentation, Consul. Neste momento, abordaremos o tema ambiente regulatório e de negócios. O painel contará com a participação do Dr. Amr Noureddin, conselheiro do chefe da Autoridade Geral para Investimentos, César Simas Teles, adido agrícola no Egito, e Michael Gamal, diretor regional da Câmara Árabe no Cairo. E agora ouviremos as palavras do conselheiro do chefe da Autoridade Geral para Investimentos, Dr. Amr Noureddin. Bem-vindo. Welcome. Hello, how are you? It's my pleasure to be here among you.
I believe it's very important to have such meetings with Brazilian counterparties, as Brazil is one of the most important countries for us, and it's one of the major targeted countries with respect to the foreign direct investment in Egypt. And we are seeking to attract more investments from the Brazilian sides. Please allow me to give you first a brief about the Egyptian economy and investment status and investment climate in Egypt. Concerning the Egyptian economy, it's worth to mention that the average annual growth of real GDP for the past 5 years reached about 4.4%. The GDP for the fiscal year 2021 is about $4.3 billion. And the expected average annual growth of the GDP for the coming 5 years, according to the International Organization for the Egyptian Economy, is about 5.6% for the coming 5 years. Concerning the FDI, Egypt was the first in Africa for the past 4 years with respect to attracting foreign direct investment. And for the last year, 2021, Egypt was the second after South Africa. And with respect to the Arab region, Egypt was the second for the past 3 years also after United Arab Emirates. The net FDI inflows for the year 2020 was $5.9 billion. And for the year 2021, it's $5.5 billion. The exports of goods and services was second highest in Africa and second highest in the Arab world for the year 2020 also, with about $45 billion. Egypt also is the largest oil producer in Africa outside OPEC and second largest producer of natural gas in Africa. With respect to the population, Egypt ranks 14th worldwide with about 103 million inhabitants for the year 2021. And 60% of the total population of Egypt are below age of 30. And the Egyptian government succeeded after the economic reforms which has been done for the past 5 years to reduce the unemployment rate for the lowest in the past 20 years with about 7.8% only as unemployment rate. As our friend Mrs. Nashwa from the Commercial Representation Office in Brazil mentioned, that Egypt has many free trade agreements worldwide. Especially with Brazil, we have the Mercosur agreement with Brazil and Argentina. And also we have so many free trade agreements. On the top of that is the agreement with the EU and the agreement of the United Kingdom. And of course, the COMESA, which is for the African countries, and 21 African countries signed or is part of the COMESA agreement. This means that Egypt could be a real gate for Brazilian companies who are interested in entering the African market via Egypt. Especially, we have all the infrastructure and could give the investors an access for more than 1.5 billion consumers due to such agreements which I already mentioned. We have also Suez Canal, which about 8% of world trade pass through it. We have 27 international airports with 40 million passengers yearly and 15 commercial ports. Also, it was to mention that we have so many incentives
for the companies interested in investing in the Egyptian market. According to the investment law, there is a tax incentives mentioned in the law. I believe it's very important to be mentioned. We divided Egypt into two areas. Area A places much in need for development, and Area B, rest of the country. For Area A, any project established in Area A shall be entitled to 50% of its investment costs to be deducted from the tax base. For example, if the investment cost of any investor is about, let's assume it's $1 million, that means, according to such incentives, that he will has a portfolio with the tax authority credited with about $500,000. Such $500,000 shall be deducted from the net profit of the company until the amount finished or 7 years past, whichever is sooner. While for Area B, the same, but with only 30% of the investment costs. We are in Egypt, as the Egyptian government, we are concentrating in several sectors to be attracted according to Egypt Vision 2030. On the top of that is the manufacturing sector, and of course the agriculture. And we know very well that Brazil is very, very advanced in these two sectors, especially the manufacturing, which we are concentrating more. And also a subsector, one of the most important sector is the car components or the feeding industries for the car. And of course, food processing subsector, which also Brazil is a unique in that. In addition to pharma sector and many other subsectors in the manufacturing sector. Also, I believe it's very important to mention that we facilitated a lot, according to the instruction of His Excellency the Prime Minister, the procedures for allocating industrial lands for the investors. And it only takes now less than 2 weeks to have the land allocated for the serious investor. Also, let's say that we have a lot of investment opportunities in Egypt, and we believe that the return on investment, the ROI, is one of the highest in Egypt compared to any other country which have which are living in similar circumstances. We have several investment zones and investment schemes which fit the investors. We have the inland system, and also we have the free zone system, which is a tax haven totally for companies targeting to export at least 80% of their production. Such free zones are directly under the umbrella of the General Authority for Investment, GAFI, and it grants total exemption from income tax, corporate tax, VAT, and also zero customs. That's it, and thank you. And we are welcoming all Brazilian companies which are willing to invest in Egypt, and we are ready to communicate with them and answer their inquiries. Thank you. Thank you for your words, Dr. Eudin. Neste momento, concedemos a palavra ao adido agrícola no Egito, senhor César Simas Teles. Seja bem-vindo, senhor Teles. Assarré, bom dia. Antes de iniciar minha apresentação, eu queria parabenizar a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a BIA pela organização desse evento. Eu acho que é uma oportunidade a gente trazer informações para o empresário brasileiro, né, e conhecer esse importante mercado, né, que
que conta com 105 milhões de habitantes e conta com uma posição privilegiada em relação à África, ao Oriente Médio, né? Pode ser um parceiro também para o comércio com a União Europeia. Então, parabéns. E queria agradecer, né, ao embaixador Osmar Schoff e ao presidente João Dornelas pelo convite, né, e pela oportunidade de participar desse painel aqui hoje. Então, meu nome é César Teres, eu sou adido agrícola brasileiro, eu fico sediado aqui no Egito, na Embaixada do Brasil, né? Então, desde 2019 eu estou no Cairo e uma das minhas tarefas é facilitar o comércio de produtos agrícolas, né, entre o Brasil e o Egito, né? E entre os produtos agrícolas tá os produtos alimentícios processados. Então, é uma boa oportunidade de trazer informações para o empresário brasileiro. Eu vou pedir para vocês passarem a minha apresentação. Acho que ela está disponível. Mas a minha proposição hoje é fazer um corte, né, de tempo de 2019 a 2022, que é o período que eu estou aqui sediado no Cairo, e ressaltar algumas legislações, né, que foram alteradas nesse período e que impactam no comércio entre Brasil e Egito. E eu queria chamar a atenção para algumas, né? Então, próximo, por favor. Primeiro, a contextualização do cenário mundial, né? A gente tem uma construção de uma grande barragem na Etiópia e ela já está no processo de enchimento do lago, né? E isso tem causado nos últimos anos preocupação com o governo egípcio sobre a possibilidade de reduzir a disponibilidade de água, né, para o Egito. Isso é algo preocupante, né, para a indústria, para a agricultura, né, para a própria sobrevivência da população egípcia. A gente vivenciou, né, uma crise aí causada pela pandemia de Covid-19, né, que impactou o mundo todo. E o Egito, apesar de ter saído muito bem nesse período, mas ele teve impacto no turismo, né, no comércio, na indústria. E a gente nem bem estava se recuperando da pandemia, né? Você surge uma nova crise global, né, que é o conflito Rússia e Ucrânia, e que tem impactado fortemente o preço de energia, né? Para o Egito, é importante citar os impactos que isso tiveram essa crise teve nas exportações de trigo, né, a nível mundial, né? A Rússia e a Ucrânia forneciam 80% do trigo que o Egito importava, e o Egito é o maior importador de trigo do mundo. Essa crise também impacta, né, o Brasil, né, no que toca a questão de fertilizante, né? O Brasil é um importador importante de fertilizantes e precisa desse insumo, né, para a sua agricultura, e tinha na Rússia e Ucrânia dois importantes fornecedores. Próximo. Em relação ao cenário local, né, quando eu cheguei aqui no começo de 2019, a população egípcia era de 97 milhões, e hoje a estimativa é que a população já esteja em 105 milhões de habitantes. Então, num período aí de menos de 4 anos, você tem 8 milhões de novos egípcios, né, 8 milhões de bocas. E a gente tem uma situação geográfica do país, né, que ele está localizado no clima desértico, né, então a população se concentra em 8% do seu território, né, principalmente ao longo do rio Nilo. E como um paradoxo, né, ao mesmo tempo que a população aumenta a demanda de alimentos, e essa população ela vive na mesma área onde você produz alimento, né, que é ao longo do rio Nilo. Então, né, associada nessa limitação hídrica, né, pela falta de água e pela limitação de terras férteis, né, você pode concluir que o Egito ele tem uma necessidade natural de importação de alimentos, né? Então, importa carnes, importa grãos, importa açúcar, e aí que reside a complementariedade entre Brasil e Egito, né? Somos importantes parceiros nesse segmento, né? Agora a gente tem a oportunidade do Egito também, né, se tornar um importante fornecedor de fertilizante, e aí isso reforçar mais ainda esse pacto pela produção de alimentos e pelo pacto de segurança alimentar da população egípcia. Próximo, por favor.
Então, algumas mudanças regulatórias que eu acompanhei ao longo desses 4 anos. A primeira que eu gostaria de citar foi a criação da empresa ASG Latinoamérica, né? Essa empresa ela faz a certificação halal para o Egito. Então, no começo de 2019, o governo egípcio determinou que apenas a ASG Halal faria a certificação halal para o Egito, né? Isso teve, no começo, teve algum ruído com o Brasil, né? A gente tinha certificadoras que já estavam há muito tempo fazendo a certificação para o Egito, teve um relativo aumento de preço no início, mas agora essa relação já está bem equalizada, e isso demonstra a importância que o governo egípcio dá para a certificação halal, né? Esse mesmo modelo foi reproduzido em outros países, né? Começou nos Estados Unidos, depois Índia, e hoje, atualmente, eles estão expandindo esse modelo para a União Europeia, Austrália e Nova Zelândia, né? Principalmente pela certificação de produtos lácteos. Outro fato que eu queria chamar a atenção, né, é a consolidação da NAFSA, né, que é a National Food Safety Authority, que é a Agência Egípcia de Alimentos, né, ela foi criada em 2017, mas nos últimos anos ela tem trabalhado intensamente para construir um arcabouço legal na área de alimentos, né. Essa agência ela foi criada pelo governo egípcio para centralizar numa agência só toda a legislação de alimentos, né, isso era disperso em diferentes órgãos, né? Você tinha Ministério da Saúde, Comércio Exterior, da Agricultura. Então, a partir da criação da NAFSA, ela tem o mandato de legislar de alimentos e fazer a fiscalização. E o que eu tenho acompanhado é que as legislações que essa agência tem criado, elas estão alinhadas ao Código Alimentar, às legislações da União Europeia e Estados Unidos. Então, isso causa... É um bom sinal, né, que é a transparência, né, do que o governo egípcio está tentando em relação à legislação de alimentos. Outro avanço, né, importante que convém ser citado, né, é a criação da Janela Única de Comércio Exterior, né, a ANAFESA. Então, é um modelo de janela única onde toda a documentação para importação e exportação é centralizada nesse órgão, né? Eles trabalham com a cadeia de blockchain para a transmissão de informações. Eles têm o intuito, né, de reduzir os custos e o tempo para o desembaraço alfandegário. Então, uma prática importante, né, que eles adotaram é que toda a documentação tem que ser entregue antes do navio chegar ao Egito, né? Então, quando a carga chega no porto egípcio, ela já tem toda a análise documental pronta. Se tiver alguma amostragem, né, no caso de alimentos, o órgão responsável já está ali de prontidão para fazer a coleta de amostra e a análise. Então, tem tido uma repercussão bastante positiva, né? Eu tenho recebido relato de alguns importadores parabenizando por essa iniciativa. Outra legislação que eu gostaria de citar, né, é a atualização do Decreto 43, né, ele foi promulgado em 2016, ele tinha a finalidade de diminuir, né, de dar instrumentos para o governo egípcio controlar problemas com pirataria, né, e aí ele afeta, no caso de alimentos, afeta chocolates, sucos, produtos de panificação. Só que essa legislação, né, ela é especialmente importante para quem quer vender produtos para o Egito com marca própria, né? Então, vamos dizer que uma empresa brasileira quer exportar açaí. Se ele exportar a granel, ele não precisa ser submetido a essa legislação. Mas, se ele quiser exportar com a sua marca, vamos dizer, açaí bom da Amazônia, né, e quer comercializar com essa marca no Egito, ela tem que apresentar toda a papelada para fazer o registro da marca e também da fábrica, e isso demorava bastante tempo, né? Então, recentemente, o governo egípcio atualizou essa legislação, né, e está tentando que esse processo seja mais célere, e a meta é que, uma vez apresentada toda a documentação necessária, em 15 a 21 dias, o requerente vai ter o registro da sua marca e da sua fábrica e a partir daí está habilitado a exportar para o Egito.
E, por último, né, uma legislação recente, né, que institui a necessidade de carta de crédito para que seja feita a importação de produtos, e aí não só produtos alimentícios, mas carro, vários produtos. E é um avanço para o exportador, né, que vai ter a garantia de recebimento, né, uma vez entregue a mercadoria, ele, com essa carta de crédito, o governo garante que ele vai receber, mas a rede bancária egípcia não estava pronta, né, para atender toda a demanda que surgiu de um momento para o outro. Isso tem demorado algum tempo para os interessados obterem essa carta de crédito, mas o governo egípcio está tentando equalizar isso, né, está trabalhando para normalizar essa situação, né, o que deve acontecer nos próximos meses. Próximo, por favor. E já chegando na parte final, né, da minha apresentação, né, algumas oportunidades que eu vejo no mercado egípcio, né. A gente tem corte de frangos e carnes nobres, né? O Brasil é líder nas exportações de frango e líder na exportação de carne bovina, mas tem um perfil bastante atípico, né? O Brasil exporta principalmente frango inteiro para o Egito, quando para a maioria dos países a gente exporta principalmente cortes de frango. Então tem um espaço aí grande para crescer. Em relação a carnes, né, o Brasil é o principal fornecedor de carne bovina para o Egito. A gente exporta principalmente dianteiro, e as carnes nobres normalmente são provenientes dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, então esse eu acho que é um segmento que a indústria brasileira pode crescer também. Café, né, todo egípcio acredita que está tomando 100% café brasileiro, né? A gente tem uma boa fama aqui, mas a grande maioria é café indonésio e vietnamita. Então, o empresário brasileiro tem a oportunidade aí de transformar a boa fama do café brasileiro em bons negócios. Em relação a frutas, né, a gente tem um mercado aberto para maçã. Maçã é a principal fruta importada pelo Egito. E, mais recentemente, a gente, junto com a autoridade aqui de quarentena vegetal, a gente está trabalhando para abrir o mercado para banana. E ainda em relação a frutas, é um segmento que eu vejo assim, com um potencial muito grande, esse é o segmento de frutas congeladas, né? E aí um destaque para o açaí, que tem tido algumas empresas brasileiras iniciando suas vendas aqui, mas eu vejo possibilidades para as outras frutas tropicais, cacau, acerola, graviola, maracujá. Então, é um produto que atende bem a demanda do consumidor egípcio. E a gente tem, né, o Egito exportando bastante polpa de morango, né? Então, isso pode fortalecer o laço entre empresas brasileiras e egípcias. Outra cadeia que merece ser mencionada é a cadeia de produtos lácteos, né? E aí o Egito tem um mercado muito grande para queijos, doces, manteigas. A gente tem que identificar quais nichos, né, que o Brasil pode crescer aqui, né, principalmente para queijo. Eu vejo possibilidade para doce de leite, manteiga. Então, é um mercado que está aberto desde 2019, mas que o empresário brasileiro ainda explorou pouco. Em relação a produtos com maior grau de processamento, a gente tem aí doces, panetones, refrescos, xarope de guaraná. Eu acho que são produtos que o Brasil tem expertise, que combinam muito com o paladar egípcio, né? Por exemplo, xarope de guaraná poderia ser um produto altamente consumido durante o Ramadã, né? E, por fim, né, produtos que o Brasil é altamente competitivo e que o Egito tem um alto consumo, que é o gergelim e milho de pipoca. Então, são esses produtos que eu vejo uma grande oportunidade, e queria aproveitar, né, esse evento, né, para convidar o empresário brasileiro que queira conhecer melhor o Egito, né, que queira se apresentar sua empresa. A gente vai ter uma feira que chama Food Africa, que acontecerá de 5 a 7 de dezembro, né, vai acontecer no Cairo. O Ministério da Agricultura já alugou um pavilhão de 90 metros quadrados e está fazendo a seleção para as empresas interessadas em participarem
desse pavilhão, e a seleção acontece até dia 30 de setembro. Né? Tem as informações no site do Ministério da Agricultura, mas quem tiver interessado pode entrar em contato comigo via e-mail, que eu passo maiores informações. Próximo, por favor. Então, deixo aqui abaixo o meu e-mail, né, cesar.teles@agro.gov.br. Eu respondo as mensagens com a relativa em período curto, né? E também deixar o e-mail do setor comercial, que trabalha assim, em estreita parceria com a Didância Agrícola, né? secom.cairo@itamaraty.gov.br. Então, agradeço de novo essa oportunidade. Muito obrigado. Shukran. Obrigada por suas palavras, Sr. César Simas Teles. E para concluir este painel, ouviremos as palavras do diretor regional da Câmara Árabe no Cairo, Sr. Michael Gamal. Bem-vindo, Sr. Gamal, a palavra é sua. Thank you, and good afternoon for Egyptians, good morning for our friends in Brazil. It's a pleasure for me to represent the Regional Office of Arab Brazilian Chamber of Commerce in Cairo, and to discuss or to avail this opportunity, or great opportunity, to discuss the ways of cooperations to enhance the trade in food and beverages and the food industries between Egypt and Brazil. First, this point. Secondly, I would like to thank my colleagues, Mr. Caesar and Ms. Nashwa and Dr. Amr Nuruddin, for your kind presentation, which facilitated my job to present for you more about trade and give me more opportunity to discuss about ways and how could we enhance this trade. I believe that Mr. Caesar mentioned a lot of challenges that facing exporting Brazilian products into Egypt, like registration under Decree 3043, like NAFESA, like the credit letters and everything. So I wanted to go to depths directly. So how could we work together? How could the Regional Office of Arab Brazilian Chamber of Commerce can support and enhance you to export your products into Egypt? First, I wanted to classify the exporting process at any place into three phases. The first one, pre-trade, which we call it the preparation for trade with Egypt. Second phase, it's trade, the actual trade. And the third level, which will be what after trade. The pre-trade, I believe that the the regional office can support the business community in Brazil about the information. What about the Egyptian needs? What do they prefer to eat? What they prefer to import? How they did like or prefer the importation process, the packaging, all the information related to products that we can support it to you. Second issue, we can provide you with the opportunities. For example, I meet a lot of people, they asking me, okay, we wanted to import product X from Brazil, we want to export product B from Brazil. This can create the trade between Egypt and Brazil. Third issue related to agreement. I believe all of the people speaking about the Mercosur agreement, we have liberalized more about 3,000 items, customs lines between Egypt and Mercosur, zero tariffs. But no one, unfortunately, speak about the rules of origin. How could we qualify these exemptions of tariffs? This is a very, very important point that, according to our experience in this field, we can advise the Brazilian companies and give you the consultancy about these products, okay, qualifying the 0% tariffs because it's qualifying the rules of origin. These products, unfortunately, it is not qualifying the rules of origin. So it's very difficult to export to Egypt because you will pay customs. This is very, very important point that we need to highlight, because when we are speaking about the free trade agreement, I know it's very nice to say, okay, we liberalize the trade, but what inside the agreement, which is the rules of origin. The second level would be trade. Okay, and Brazilian exporter find the Egyptian importer and they are going to do business. What could we support him? We could support him with the few challenges that my colleague, Mr. Caesar, have mentioned before. I can support the Brazilian companies for registration under Decree 43 in GOIC, and we succeeded in this before with many companies. We can support with you to send you the standards
the needs of the customs, the documentation that are required or requested by the Egyptian customs or any other authorities to facilitate and accelerate the custom release of the products. We have a good ties and a good relation with GOIC, with customs authorities, also with the food safety. We are preparing for a meeting with them. This is the second part. The third part related to the after trade. After the Brazilian exporter exported to Egypt, what else? Okay, I prefer to deepen this relation by a joint venture, by joint investments between Egypt and Brazil. I believe, according to my little experience in trade, that Egypt and Brazil can be a successful story for win-win trade between Egypt and Brazil. We can import a lot of products from Brazil, then manufacture these products according to the rules of origin of each agreement, and we can consider Egypt as a gate for Brazilian exports to Africa. Also, we consider Brazil as a gate for the Egyptian exports to Latin. I believe it's a very complicated issue that we can speak a lot in trade, and how could we enhance and find a cooperation and rooms of cooperation between business communities and in Brazil. Also, I assure and recommend Mr. Caesar appointment that to have not just a fair to come to Food Africa to see about Egypt, but I recommend to prepare a delegation from businessmen in Brazil and to visit Egypt, and we can prepare a mission, a trade mission for you, and to take you to see by your own eyes what is going on in Egypt. Thank you, and for giving me this opportunity to speak about trade. Thank you. Obrigada, senhor Gamal. Senhoras e senhores, nesse momento iniciaremos a mesa redonda, fazendo negócios com o Egito, oportunidades para o setor brasileiro de alimentos e bebidas. Para compor a mesa, convidamos Marcela Chopré, Trade Execution Team Lead da Cargill, Luiz Tavares, coordenador do Grupo de Trabalho de Comércio Exterior da BIA e executivo de Relações Internacionais da BRF. Por favor, podem se aproximar. João Ulisses Rabelo Pimenta, coordenador de análise de mercado na Gerência de Inteligência de Mercado da Apex Brasil. E para moderar esta conversa, chamamos o secretário-geral e CEO da Câmara Árabe, Tamer Mansur. Avisamos que ao final da mesa redonda, nossos convidados estarão à disposição para uma sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta escrever sua pergunta no espaço reservado aos comentários na plataforma do evento. Vamos dar início, então, à mesa redonda, fazendo negócios com o Egito, oportunidades para o setor brasileiro de alimentos e bebidas. Convidados e moderador, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos e boa tarde a quem está nos assistindo nos países árabes, especialmente Egito. Eu me sinto muito privilegiado de dividir essa mesa redonda com os grandes aí, conhecedores do comércio exterior entre o Brasil e o mundo, especialmente do mundo árabe. Gostaria muito de agradecer e nosso time da Câmara Árabe, junto com a BIA, por organizar esse evento maravilhoso. Antes de passar as palavras para os nossos três convidados, eu gostaria só de mencionar alguns pontos, atualizando na maioria o que foi falado pela senhora Nashua, pelo senhor Amro Noureddin, pelo senhor Michael, nosso diretor regional do escritório do Egito, e informando realmente que o que o Dr. César também mencionou referente aos 4 pontos fundamentais durante a sua passada por Egito aí nos últimos 4 anos. Realmente o Egito está cada dia mais se modernizando, acabando com a burocratização em alguns momentos, em outros tem algumas necessidades ainda de fechar e estabelecer algumas barreiras para defender o mercado interno, especialmente que o Egito é um grande produtor também de alguns produtos que possam competir com o Brasil, dificilmente pelo tamanho, mas em alguns momentos existem algumas dificuldades financeiras pelos obstáculos claros que o Egito está passando agora, uma vez que eles estão passando por uma
reformulação completa. Eu digo isso porque durante os últimos 10 dias nós fizemos 3 reuniões chaves no Egito, especialmente para trabalhar a parte do unwinding, da desburocratização dos documentos. E aqui eu gostaria de deixar a posição da Câmara Árabe bem clara, que a Câmara defende sempre a facilitação das exportações brasileiras e egípcias. E, portanto, nós estamos em negociações com bastante órgãos governamentais no Egito, justamente para estabelecer uma relação cordial e facilitar as exportações brasileiras na primeira etapa. O senhor Michael Gaman mencionou muito bem que o decreto 43 realmente ele está sendo modificado. A Câmara obteve um sucesso nos últimos 3 meses em registrar algumas empresas, e isso é algo muito importante para o setor que nós estamos tratando hoje, que é um setor que trata diretamente de produtos prateleira, de produtos que possam ser vendidos no supermercado. O Dr. César mencionou muito bem a dificuldade de você conseguir entrar no mercado egípcio, apesar que nós temos um acordo Mercosul de livre comércio, mas existem algumas barreiras tarifárias que eles impõem justamente para proteger o mercado deles. E o terceiro ponto, que é o ponto que o senhor Amri e a senhora Nashua mencionaram, que é utilizar o Egito como hub. Eu cada dia acredito nesse case, cada dia eu vejo que as empresas que saíram à frente em outras regiões no mercado árabe, especialmente no mercado dos Emirados Árabes, utilizando, por exemplo, o Jebel Ali como hub para reexportar seus produtos, obtiveram sucesso. Não é à toa que hoje nós temos mais de 78 empresas brasileiras estabelecidas nessa região do Golfo. Eu acredito que o Egito possa, sim, ser um ponto de transformação dos produtos da ABIA também para a região da África subsaariana e também para a região árabe e, por que não, para a União Europeia, uma vez que o Egito tem bastante acordos comerciais com essas regiões. E para isso, sim, nós abrimos os nossos escritórios internacionais, promovemos bastante missões. O Dr. César mencionou a FUDA África e a Câmara estará junto com a Embaixada e com o Ministério da Agricultura na FUDA África. Estaremos junto também na COP27 em Sharm el-Sheikh, que é uma abertura de uma maneira ou outra, uma vez que a gente vai falar sobre um mundo mais sustentável, um mundo menos carbono, e eu acredito que as empresas brasileiras que estarão conosco nesses eventos demonstrarão para o mercado egípcio também a seriedade da produção e da qualidade brasileira de seus produtos. E, por fim, trato aqui também, já que nós temos o representante master da Apex, o senhor Ulisses, também do acordo entre a Câmara e a Apex, e que é um acordo que visa diretamente a produção halal, com seus produtos e com diversificação de produtos, não apenas produtos de proteína, mas estamos trabalhando, sim, para diversificar essa pauta e colocar cada dia mais produtos com alta qualidade, como o Brasil vem demonstrando em outros mercados. E para isso, gostaria de dirigir já a primeira pergunta e deixar as palavras com a senhora Marcela para nos falar um pouco mais sobre os produtos da sua empresa em geral e qual é a sua visão referente a uma empresa multinacional como você trabalha, que é a Cargill, para entrar no mercado egípcio e o que você alcança com essa entrada. Então, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando com todos vocês. Então, meu agradecimento à Câmara e à ABIA pela oportunidade. Meu nome é Marcela Chompré, eu sou supervisora do Trade Execution, que é o time responsável por todas as operações de importação e exportações da Cargill. A Cargill é uma empresa que está distribuída em 70 países, nós temos mais de 155 funcionários,
155 mil funcionários. E o Egito é um dos 125 países aonde nós temos clientes, né? Então, nós já operamos com exportações de grãos com o Egito, de grãos, de commodities, e estamos começando as exportações de produtos alimentícios. Então, eu estou aqui como uma pessoa que vai começar uma operação nova com o Egito, justamente nesse foco da reunião. Né? O produto que nós vamos exportar, ele é focado no grupo de pectinas. A Cargill, como vocês devem ter visto nas mídias, nós investimos 150 milhões de dólares na construção de uma fábrica de pectina aqui no Brasil, é a primeira fora da Europa, né? E então, a gente está com uma expectativa muito boa. O mercado de pectina é um mercado que cresce em média de 4% ao ano, então ele tem um crescimento constante. Logo no primeiro ano, nós já estimamos um volume de 3 mil toneladas de início, né? Então não vai começar como uma operação pequena. Essa planta, ela fica na cidade de Bebedouro, né, que é no interior de São Paulo, e muito bem localizada, perto das principais rodovias, com acesso ao Porto de Santos, justamente para facilitar o time logístico para atender os nossos clientes. Né? E a pectina, ele é um produto usado muito em confeitaria, porque ele é um texturizante, ele é um emulsificante, um espessante, justamente o nicho de produtos que os egípcios mais consomem, como a gente viu no início. Né? E aí, quais são os nossos desafios, pensando na Cargill como uma multinacional, começando uma operação nova? Justamente entender quais são as restrições, quais são as necessidades. O Egito, como o Brasil, é um país com muitas especificidades para fazer importação e exportação. Estamos nos adequando para poder cumprir o Decreto 38, né, que nos exige adicionar todas as documentações no Cargo-Ex, emitir os documentos com antecedência para que possa ser feito o protocolo no governo egípcio. Então, estamos nesse momento de estudo, de conhecimento, de trocando experiências, entendendo as necessidades dos clientes, para que a gente possa se adaptar da melhor forma. Acredito que fui breve, mas estou aberta para perguntas, caso tenham. Perfeito. Vamos voltar para mais uma pergunta, mas antes disso, deixa eu perguntar para o nosso coordenador do grupo de trabalho do Comex da ABIA, o senhor Luiz Tavares. É fácil vender frango. É difícil colocar os produtos da ABIA aí no mercado. Quero saber qual é o mistério aí, qual é a jogada que vocês estão preparando para entrar no mercado aí. Olha, não tem mistério, né? Se fosse mistério, era livro de Sherlock Holmes. Agora é comércio internacional, na veia. Mas primeiro, Tamer, queria te agradecer muito, meu querido amigo, meu querido ex-colega de Apex, Ulisses, Marcela. Um prazer estar com vocês aqui nesse painel. A todos que me precederam também, em especial nossa cônsul comercial aqui em São Paulo, a quem eu também dirijo os meus agradecimentos à própria Câmara de Comércio pelo convite aqui. Queria primeiro me descrever muito rapidamente. Sou homem, eu tenho cabelo curto, eu estou usando uma camisa social azul escura e estou com um blazer cinza. Né? Queria falar um pouquinho, respondendo um pouco a tua pergunta, né, Tamer? A gente queria, enfim, falando da ABIA, que é uma associação que congrega aí mais de 80% da produção industrial de alimentos aqui no Brasil, fundada em 1963. A indústria de alimentos brasileira, ela corresponde por quase 10% de todo o PIB do Brasil. E se a gente olha para o número de empregos, são praticamente 1.800.000 trabalhadores aí em toda a indústria. Então, não sei se é fácil vender frango, a gente faz um pouquinho, gostaríamos de fazer mais, mas sem dúvida nenhuma as oportunidades vão muito além daquelas proteínas tradicionais. Né? Acho que é importante mencionar que a gente está falando de um país de maioria imensa árabe, né? Com consumo aí crescente, como foi falado anteriormente, mais de 100 milhões de pessoas, além de uma riquíssima cultura milenar
E a gente entende, sim, que o consumidor egípcio está cada vez mais exigente e, de fato, há oportunidade muito grande para as empresas brasileiras que estejam preparadas para entrar nesse país, né? O que a gente tem de mensagem principal, além daquilo que todos já sabem, que o Brasil é um grande produtor de commodities, né? Nós somos aí o maior produtor de soja, por exemplo, o maior exportador de soja, o segundo maior produtor de frango, o maior exportador de frango, e por aí vai. Mas eu quero me concentrar na mensagem que o João trouxe mais cedo, né? Que o Brasil cada vez mais deixa de ser o celeiro do mundo para ser o supermercado do mundo. E a gente entende que, sem dúvida nenhuma, o Egito se torna cada vez mais relevante, a retomada econômica pós-pandemia, a reativação do turismo local e também as oportunidades que foram criadas aí a partir do Mercosul-Egito, trazem aí, enfim, oportunidades diversas para as empresas brasileiras. E, de fato, os números falam por si, né? A gente está falando aí de um comércio bilateral que praticamente triplicou em termos de exportação do Brasil, mas também que praticamente triplicou em importações brasileiras do Egito. O que a gente está falando, de fato, é de uma situação que a gente entende que ainda tem um potencial muito maior para se expandir. Foram falados aqui pelo nosso grande especialista em Egito e também em produtos agrícolas, o César, nosso adido no Cairo. Enfim, ele mencionou açaí, ele mencionou frutas, ele mencionou alguns açúcares também, e também produtos lácteos que, de fato, fazem parte de um portfólio bastante robusto que a indústria brasileira está totalmente apta a produzir para esse país. Mas a gente entende que, cada vez mais, como eu mencionei, o consumidor egípcio vai se tornando mais exigente, e a gente vê também uma migração cada vez maior das mulheres egípcias para o mercado de trabalho, exigindo, portanto, um consumo mais prático de alimentos pré-prontos ou que demorem menos tempo para que sejam produzidos. Isso incorre, na verdade, uma mudança do ponto de vista cultural, né? Ou seja, se antes havia a possibilidade da família estar reunida durante 1 hora, 2 horas, às vezes, 1, 2 vezes ao dia, essa oportunidade, ou pelo menos essa realidade, ela não se faz presente, ou pelo menos tem se reduzido muito aí ao longo dos anos. Então, de fato, o consumidor local está cada vez mais olhando para produtos que deem praticidade, que entreguem com muita qualidade e de maneira sustentável, que entreguem uma praticidade para o seu dia a dia. Então, o fato é que as oportunidades existem, elas são grandes e a gente, como indústria brasileira, vai seguir perseguindo elas. Agora, se há oportunidades, eu acho que é importante mencionar que há desafios também, né? A gente acredita que há uma possibilidade de aperfeiçoamento dos mecanismos tarifários que estão sob o guarda-chuva do Acordo Mercosul-Egito. Temos aí alguns produtos que entendemos que podem ter um acesso melhorado e, portanto, garantir também a segurança alimentar do povo egípcio. E, do outro lado, a gente entende também que há questões do ponto de vista regulatórias, que algumas delas foram mencionadas pelo César, mas eu trago aqui, por exemplo, o tema do shelf life de produtos industrializados, né? Esse é um tema recorrente nas discussões bilaterais. A gente entende que é uma restrição que afeta bastante a capacidade de competição das empresas brasileiras no Egito, mas também afeta o próprio acesso do consumidor egípcio a produtos de altíssima qualidade, práticos e que, de fato, possam aí estar alimentando essa população tão rica e tão extensa. Então, do nosso lado, eu acho que, olhando para frente, temos algumas mensagens importantes, né? A primeira delas é que a indústria brasileira, e aí a BIA entra nesse papel com a missão clara, né, de produzir de maneira sustentável e ajudar a indústria brasileira a trabalhar cada vez mais os temas de qualidade, por meio de cooperação técnica e também por meio da inovação,
para trazer alimentos cada vez mais seguros, de melhor qualidade e saborosos, porque a gente sabe que a comida brasileira ela é particularmente muito boa, assim como também a comida dos nossos amigos egípcios, né? Então, fundamentalmente, para os próximos meses, e aí também você trouxe muito bem lembrado a COP27, que vai se realizar em Sharm el-Sheikh, né, no Egito. A gente, enfim, tem uma oportunidade muito grande de se aprofundar aí na discussão do tema dos sistemas alimentares. A gente tem também a oportunidade de discutir melhorias do ponto de vista da produção sustentável de alimentos. E aí, eu acho que a gente entra dando um exemplo, né? O Brasil tem em sua matriz energética a menor pegada de carbono dentre todos os grandes produtores mundiais de alimentos. O Brasil tem uma grande competitividade do ponto de vista da produção de grãos, das terras agriculturáveis, e conseguiu, desde a década de 70, na verdade, se tornar um importador líquido, de um importador líquido na década de 70 para um exportador maciço, inclusive o principal exportador halal do mundo, produtor e exportador de produtos halal do mundo, que certamente atende aí a boa parte da demanda dos nossos colegas egípcios. E para finalizar, antes de abrir para perguntas, eu acho que o interessante desse tipo de conversa aqui, de fato, é essa interação com todo mundo que está aí, de empresas grandes, médias, pequenas, mas que têm interesse em entrar no mercado egípcio, é dizer que estamos preparados e cada vez mais preparados para atender ao mercado egípcio, às mulheres, aos homens, às crianças, aos idosos, enfim, todos aqueles que queiram consumir de maneira alimentos de grande qualidade, feitos a partir de uma matriz muito sustentável e, sem dúvida nenhuma, saborosíssimos. Então, nós aqui, como a BIA, como a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a gente segue apostos para colaborar com as autoridades egípcias e também com os nossos consumidores locais, para que a gente, cada vez mais, aprofunde aí esse relacionamento comercial bilateral na área de alimentos. Obrigado, Luiz. Certamente é. E a palavra-chave para o Brasil é segurança alimentar. Realmente, o Brasil, cada dia, demonstra para o mundo inteiro que é um país confiável e que podemos, sim, segurar essa dificuldade de atender o mundo inteiro como o Brasil atende com excelente qualidade como ninguém. Mas é fácil também mostrar, cara, difícil trabalhar sem que as pessoas conhecerem você, né? Porque o setor de inteligência de mercado sempre o setor que as pessoas olham para ele e, às vezes, não sabem exatamente como funciona, o que são os dados, como fornece os dados, como prepara as empresas, tanto faz pelo tamanho, mas pelo realmente a importância do seu produto para este mercado. Eu me lembro muito bem que na primeira vez que eu conheci o senhor Ulisses, nós estávamos fazendo uma missão conjunta para fazer uma precificação de águas minerais na prateleira da Arábia Saudita. E nós fizemos essa missão em conjunta, Câmara e Apex. Então, eu gostaria muito que o senhor Ulisses nos informe um pouco como está a preparação das empresas brasileiras para atender o mercado do Egito. Existe essa possibilidade? Há uma grande diferença na mentalidade entre empresas grandes e empresas pequenas e médias neste ramo? Bom, Temer, em primeiro lugar, então, ótimo dia a todos, né? Cumprimento aos organizadores, os palestrantes, a audiência deste evento e agradeço pela participação em nome da Apex Brasil. Bom, essa questão da participação dos nossos exportadores, isso é um desafio, sempre exportar, nós temos que ser, e somos, as empresas brasileiras que exportam, eles procuram ter um alto grau de profissionalização, e nós temos na Apex Brasil também um programa de qualificação das empresas exportadoras, principalmente aquelas que ainda não entraram no mercado, né? Mas um dos pontos importantes também com relação as exportações ao comércio exterior são as informações, né? Nós trabalhamos aí fortemente com inteligência comercial e esse ponto eu vou aqui ressaltar como fundamental
né, na preparação das empresas. Nós temos hoje uma ferramenta chamada Mapas de Oportunidades para exportação brasileiras e o painel de comércio, e permite ao empresário melhor focar, escolher o mercado, as oportunidades, para já aí otimizar os seus recursos. Né? O foco, né, a escolha do mercado, inicialmente, já é digamos assim, uma grande decisão, um grande momento estratégico da empresa antes de exportar. Além de toda a preparação necessária, né, não adianta também toda essa preparação se nós, no final, não tivermos escolhido bem o mercado. Né? Isso significa investimentos que vão ser feitos, grandes investimentos. Né? Então, aqui eu considero que falar sobre oportunidades para alimentos industrializados no Egito, né, é um desafio, né? Porque exportar, nós temos uma grande competitividade no Brasil para produtos do agronegócio, né, que tem menor índice de industrialização, mas aqui estamos falando de oportunidades para alimentos industrializados. Né? Esse é um desafio. Né? E a pauta brasileira para o Egito ela tem se caracterizado por produtos mais commodities, né? Somente 3 itens de alimentos e bebidas ocupam 60% da pauta: carnes, cereais e açúcar. Né? Então, há necessidade de diversificação, inclusive diversificação das próprias commodities. Esses próprios produtos comoditizados, eles precisam, há necessidade até de diversificação nesse grupo aí, inclusive, né? Tal a concentração da pauta. Né? Para encontrar oportunidades, não apenas no Egito, mas em qualquer país, temos que observar as variáveis que influenciam no consumo de alimentos. Né? E entre essas variáveis, nós podemos citar urbanização, e no Egito isso vem acontecendo, né? Um país onde você tem ali uma concentração urbana muito grande. Né? A renda da população é outro fator importante, o crescimento econômico e o número de habitantes. O Egito tem uma grande população, de cerca de 105 milhões de habitantes. A renda per capita ela é de cerca de 4 mil dólares, mas ela está acima da média, um pouco acima da média do norte da África. É uma renda que ela o consumo, mesmo a renda não sendo alta, ela é facilitada pelas condições de emprego. A taxa de desemprego no Egito vem caindo. Ela baixou de 8,3% em 2020 e a estimativa para 2022 eu digo que fica em torno de 6,9%, ou seja, é um bom número. A inflação, esse é um número não muito bom, mas que tem impactado todos os países no globo em função das questões da desestruturação de cadeias produtivas devido à pandemia, em função agora do conflito da Ucrânia com a Rússia. Então, a inflação ela é um fator realmente aí de risco, mas que também pode ser contornado. Vamos citar aqui esse ponto mais adiante. O Egito é a principal economia do norte da África, com PIB em torno de 400 bilhões de dólares. A economia egípcia é diversificada, né, com mineração, indústria manufatureira, né, turismo, serviços, agricultura, né, e espera-se que a economia egípcia, e esse é um ponto relevante aqui, continue com o crescimento forte que ela vem tendo. Para 2022, espera-se, segundo aí, tanto o Economist como o FMI, um crescimento em torno de 5,7%. É um crescimento muito bom, né? E que deve continuar aí até 2026 nessa faixa, né? O que significa dizer oportunidades. Quando nós vemos países que crescem, isso significa que nós teremos oportunidades aí, a melhoria de qualidade de vida, né? Aumento do consumo. Então, esses fatores todos, eles são importantes, né? E todos que querem vender, exportar para os nossos irmãos egípcios, precisam estar atentos a mudanças de longo prazo, mudanças na população, mudanças na renda, né? A própria faixa etária, né, ao longo do tempo, né, as características de consumo da população elas vão mudando, a concentração de consumo, não, esse não vai mudar muito, né? Com as projeções indicam que ali o Cairo, região, ela continuará a concentrar ao longo do tempo o consumo egípcio. Bom, nós sabemos que a nossa pauta é concentrada aí com exportações de cerca de 2 bilhões de dólares em 2021, né? Mas o que é que nós podemos fazer com relação a isso? Bom, diversificar a pauta. Nós temos agora uma missão
previsto da Apex Brasil com o apoio da Embaixada Brasileira, da Didância, né? Com alguns produtos que exatamente vão... Primeiro, que eles são produtos que têm oportunidades que podem ampliar a participação no país. Os produtos como cafés, feijões e pimentas, eles são parte dessa cesta que comporá essa missão. Mas, além disso, para além desses produtos, o que é importante? O importante é estar no Egito. Nós temos que estar no mercado para conhecer melhor, colocar o pé no mercado. Somente indo ao mercado e conhecendo hábitos alimentares, hábitos de vida da população, conhecendo como estão os produtos concorrentes, substitutos, os preços, né? Isso vai nos dar insights valiosíssimos para que possamos trazer para as empresas brasileiras informações estratégicas para que possamos ter um melhor desempenho e um desempenho de melhor qualidade no mercado egípcio. Agora, em se falando de produtos industrializados, né, nós temos que ir além do óbvio, né? Nós temos, evidentemente, muito para crescer, inclusive no óbvio. No óbvio, às vezes, ele é importante, né, também. Mas, se nós formos além disso, né, pensamos aqui, a partir dos números que nós temos, das características do mercado egípcio, em 3 itens, que são itens de produtos industrializados, né, e que, com valor agregado, e que há oportunidades no Egito, inclusive detectadas pelo próprio mapa de oportunidades da Apex Brasil. Para quem não conhece, né, entrando na página da Apex Brasil, é só na própria Google, né, colocando Apex Brasil, mapa de oportunidades, né, você vai ser direcionado para a página da Apex Brasil, e essa ferramenta vai possibilitar conhecer quais os produtos que têm oportunidades no mundo todo, não apenas no Egito, e uma série de informações sobre o mercado, concorrente, crescimento, né, participação, né, que são relevantes. Isso aí é com base numa metodologia, inclusive, que você tem lá na própria mapa de oportunidades, classificações como abertura de mercado, consolidação, recuperação, e que isso vai ser importante para a estratégia das empresas. Então, pegando aqui, por exemplo, sucro e frutas, vamos citar 3 casos aqui. Sucro e frutas é um produto com oportunidade. No mapa de oportunidades, nós temos o SH 200989, suco de qualquer outra fruta, mas no mercado egípcio, os sucos, os soft drinks, né, eles são, até pela cultura egípcia, a cultura muçulmana, né, as bebidas não alcoólicas elas são privilegiadíssimas, né, nesses mercados. É um mercado que deve crescer internamente, no varejo, cerca de 3%. Né? Nas importações, nós temos aí umas importações egípcias de 11,6 milhões de dólares. Temos aqui número de 2020, porque nosso mapa de oportunidades ele pega as informações fechadas dos países todos. Então, como 2021 ainda não está totalmente fechada, nós temos aí 2020. Mas isso não é um problema, porque os mercados internacionais, eles não mudam radicalmente de um ano para outro. Eles mudam no longo prazo, pelo menos no médio prazo. É necessário que se observado e ações para poder agir nesses mercados. Portanto, a mudança de um ano para outro ela não é tão significativa quanto a mudança em 5 anos, por exemplo. Então, nós temos aí cerca de 11,6 milhões de dólares de importações egípcias de sucos que podem ser aproveitados pelo Brasil. Um desafio aqui é você verificar empresas multinacionais que atuam nesse mercado e que o desafio é exatamente se colocar no mercado onde há um grande número de empresas digamos assim, que atuam globalmente e ter competitividade. Mas isso também não é problema no sentido de que o Brasil também tem empresas multinacionais exportando a partir do Brasil e que são muito bem-vindas nas suas vendas para o comércio exterior e que, obviamente, vamos ter muito conhecimento já de alguns mercados, inclusive egípcios. Então, sucos, eles são uma oportunidade que pode ser
aproveitado pelo Brasil e já vem sendo aproveitado. Já temos exportações aí de 2,2 milhões, é um mercado que ele está em recuperação, que a gente chama de mercado em risco aqui nesse caso, em função de quê? Aumento da participação, do crescimento de concorrentes naquele mercado, né? Então, nós temos que estar atentos a isso, a estratégia de recuperação que nós indicamos, exatamente porque existe esse risco de concorrentes atuando no mercado. O segundo caso aqui é de mel, geleias, compotas e doces. Olha, isso é um mercado fantástico, né? Que é um mercado não só no Egito, mas aqui no caso do Egito, né? Internamente é um mercado de 45 bilhões de dólares em vendas no varejo, né? Crescendo a 12,2% ao ano até 2026. Isso é um mercado de grande crescimento, é um mercado que deve ser investigado, aproveitado, né? O consumo de mel, especificamente, nesse mercado, eu destacaria, aumentou, é um mercado que nós ainda temos uma grande concorrência interna do próprio Egito, uma vez que o Egito ele tem um mercado de produção de mel também, né? As importações egípcias são de apenas 986 mil dólares. Mas o Brasil ele tem condição de se colocar de forma diferenciada nesse mercado, né? Além disso, né, para além do mel, né, que nós temos essa questão da concorrência interna, né, e também da oferta brasileira de mel, que ela não é muito elástica, né, e tem os mercados também que já concorrem com o mercado egípcio nos destinos, né. Eu destacaria aqui como recomendação alta as geleias e compotas, né. Isso é um mercado de 73,3 milhões de dólares no varejo, né, no mercado interno egípcio, com 10,1% de crescimento. Nas importações egípcias, SH 200799, né, um SH indicado como oportunidade pelo mapa de oportunidade da Apex. O Brasil é um mercado de consolidação, que significa dizer que nós temos aí um crescimento que pode chegar até 30%, não chegamos lá ainda, por isso tem consolidação. Aqueles mercados que o Brasil participa 30%, mais de 30%, são mercados consolidados, não é esse o caso, tem espaço para crescer, né? E o Brasil participa aí com cerca de 6,8%, né? As importações egípcias são de 6,6 milhões de dólares, com as exportações brasileiras cerca de 450 mil dólares. Então, há um grande espaço. Essa é uma recomendação alta que nós fazemos, né, para as exportações brasileiras de produtos envolvendo geleias, doces e purês. Isso aí é um mercado, né, que, inclusive, dá uma margem à participação de um grande número de empresas, o que é muito importante, né, para o mercado brasileiro. Essa é a segunda recomendação. Uma terceira recomendação que nós faríamos, né, é de investigar, no caso, essa recomendação não seria, assim, não é uma oportunidade identificada no mapa de oportunidades, mas é uma recomendação, assim, de investigar mercados de snacks lá no Egito, né? O mercado de biscoitos com cobertura de chocolates e salgadinhos são mercados que crescem muito, né? Crescimento, por exemplo, de salgadinhos, 16% no mercado interno egípcio. Agora, é claro que o Egito, nós temos uma indústria egípcia muito forte, né? Existe concorrência muito forte no mercado, existe concorrência também de mercados próximos ali. Não é um mercado que precisa ser melhor conhecido, mas é um mercado muito interessante, grande, né? Internamente é um mercado de 3,7 bilhões e que, no mínimo, merece ser conhecido. Ainda não temos, o Brasil ainda, com questão de tarifa, custo, de concorrência, o Brasil ainda não está nesse mercado, né, digamos assim, atuando no mercado egípcio, até também talvez concorrência por outros destinos, mas é um mercado que merece ser investigado, né? Então, teríamos essas três questões aqui colocadas, né, de mel, creme, geleias, compotas e doces, sucos e frutas, com principais oportunidades identificadas pelo mapa de oportunidades, e a questão dos snacks no Egito, mais uma questão de investigar o mercado, né, para conhecer melhor e saber qual a capacidade que nós teríamos de atuar. Então, seria isso, né, que nós teríamos a colocar
Tamer e amigos aqui presentes. Obrigado, senhor Ulisses. Excelente colocações. Se depender desses dados e oportunidades, acho que a gente pode contar com mais de 1 bi aí de aumento das nossas exportações para o próximo ano. Mas é claro que precisa ser investigado. Temos bastante perguntas, realmente, que abre apetite dos nossos convidados, tanto governamentais, como o Dr. César, como a senhora Nashua, e também com o Michael, mas também com a nossa mesa redonda aqui, que realmente pode responder com excelente capacidade referente às perguntas, mas infelizmente o nosso tempo ele está um pouco curto, então nós vamos encaminhar essas perguntas todas para os competentes para que possam responder, especialmente o Dr. César, que tem aí bastante perguntas referente aos registros, referente às tarefas e referente à data de validade, né? Mas fica aqui a nossa conclusão de tudo que nós escutamos hoje é de que a importância de investigar, a importância de insistir nesse mercado, é um mercado que, como todos mencionaram, está em alta, está crescendo, vai crescer mais, a alta mudança da economia da África e especialmente do Egito, com a mudança da nova capital, de algumas leis, de aberturas, das iniciativas que eles vêm levando em consideração e que certamente nós vamos acompanhar por perto nos próximos meses, através da COP27, através da Sudáfrica, através das missões, que aí fica o convite também da ABIA e dos associados para que nós acompanhando essas missões durante esse ano, é fundamental para nos passar uma visão maior sobre a riqueza desse mercado. Eu agradeço mais uma vez e eu passo a palavra para a Letícia. Muito obrigado. Agradecemos as considerações de todos, as perguntas serão respondidas individualmente, há muitas perguntas, o assunto foi fantástico, e eu gostaria de agradecer de novo a participação de todos os convidados. Estamos chegando ao fim deste evento, mas antes, gostaria de chamar novamente o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o embaixador Osmar Schoff, para que ele faça as suas considerações finais. Embaixador, por favor. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos, tanto dos participantes brasileiros quanto dos participantes egípcios, sobretudo ressaltar as parcerias importantes que nós temos com a ABIA, com a Apex, e também com a Embaixada do Brasil no Egito e com a Cônsul Comercial do Egito aqui em São Paulo, e reiterar que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira está plenamente à disposição para participar desse processo de maior aproximação comercial com o Egito. Nós tivemos informações muito interessantes aqui nesse encontro. Eu queria destacar as possibilidades de facilitação do comércio através da introdução do blockchain, como o Tamer mencionou, que é um tema que a Câmara tem trabalhado bastante, o tema da sustentabilidade, o tema da capacidade da indústria brasileira de fornecer produtos de qualidade para o Egito, inclusive ligados à sustentabilidade. Em suma, o fato de que nós temos uma antena no Cairo, nosso escritório comercial, que pode ajudar os exportadores brasileiros, como aqui foi dito, tanto nas informações necessárias para atender às exigências de todos os níveis com relação à exportação de alimentos industrializados para o Egito, e realmente salientar de novo a importância desse mercado e o fato de que nós temos um acordo de comércio vigente com esse mercado que dá a nós mais oportunidades para aumentar o comércio e para introduzir mais produtos de valor agregado, que foi um dos objetivos desse seminário, no mercado egípcio. Eu agradeço a todos e reitero, como já foi dito, que as perguntas todas serão respondidas, porque nós vimos que há muitas perguntas a serem respondidas, porque houve um grande interesse no evento. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigada por suas considerações, embaixador. Chegamos ao fim do nosso evento Relações Brasil-Egito, oportunidades para alimentos industrializados no mercado egípcio, uma realização da Câmara Árabe e da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA. Agradecemos a participação de todos os convidados e do público que nos acompanhou pela plataforma da Câmara Árabe. Obrigada, shukran, até a próxima.